nos falar sobre uma parábola de Jesus. Vamos estar fazendo essa leitura e explicando a Bíblia Sagrada, a pregação, a proclamação do Evangelho. Nada mais é do que a explicação da revelação divina. Então nós vamos ler aqui essa parábola, que é bastante conhecida, e diz o seguinte: a palavra do Senhor, versículo 30. Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavaladura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: cuide dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Está aí uma parábola que Jesus contou, das tantas outras que nós encontramos nos Evangelhos. Jesus foi um mestre contador de parábolas. Essa parábola, ela tem sido, ao longo do tempo, a parábola do bom samaritano, tem sido conhecida como um exemplo de generosidade, ou seja, a maneira correta ou a disposição que nós devemos ter de ajudar o necessitado, de ajudar o nosso próximo que está sofrendo, que está com problema. Então essa parábola, ela tem sido a base para ensinar sobre a generosidade. E não é errado. Nós, sim, quando vemos alguém necessitado, devemos agir como este personagem chamado samaritano e buscarmos, sim, auxiliar o que está debilitado. Porém, todavia, quando essa parábola ela é colocada no seu contexto, ou seja, no quadro maior, aonde ela está inserida nas Escrituras, quando ela é contextualizada dentro do diálogo a qual Jesus vem desenvolvendo, nós vamos perceber, nós vamos entender que esta parábola, no seu sentido profundo, não está falando sobre generosidade, não está falando o simples fato de ajudar o próximo ou o necessitado. Essa parábola é uma resposta que Jesus dá a alguém que lhe perguntou de como herdar a vida eterna. Então esta parábola, ela está num contexto, num quadro maior das Escrituras, aonde o assunto que vem sendo desenvolvido é sobre a vida eterna. Então veja que não aponta unicamente para a generosidade, mas é um assunto mais profundo, um assunto extremamente sério e importante, que é o assunto da vida eterna.
Mas o que é a vida eterna? Alguém possa perguntar ou questionar. Bom, as Escrituras, que é a revelação divina de Deus para os homens, para a humanidade, mostra somente duas condições de eternidade. É isso que a revelação bíblica mostra, somente duas condições de eternidade. A Bíblia fala sobre a morte eterna e a vida eterna. A morte eterna, Jesus também chamou ela no livro de Apocalipse da segunda morte. Foi assim que Jesus chama a morte eterna no livro de Apocalipse. E a morte eterna, dentro daquilo que nós compreendemos e entendemos da Bíblia Sagrada, a morte eterna é uma condição em que o indivíduo passará a eternidade ausente ou privado da graça de Deus. A graça de Deus está falando aí da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Todas estas palavras envolvem a graça de Deus. Mas na segunda morte, ou na morte eterna, o indivíduo que se inserir nessa segunda morte, estiver inserido aí nessa condição, ele não vai poder de forma alguma desfrutar da graça de Deus. Já a vida eterna é a condição em que o indivíduo eternamente vai desfrutar da graça de Deus. Eternamente ele vai estar convivendo com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com a compaixão de Deus, com o carinho de Deus. Isso é a vida eterna. Para os irmãos entenderem melhor, vocês que aqui estão presentes, sobre a morte eterna, a Bíblia é muito clara em afirmar a realidade do inferno. A Bíblia é muito clara. O inferno não é uma força de expressão dentro das Sagradas Escrituras. Não é só uma figura de linguagem. O inferno é algo real. E é para o inferno que vão aqueles que estão inseridos na segunda morte, ou na morte eterna. E o inferno é um ambiente aonde não há, de forma alguma, a graça de Deus. Eu não posso dizer que o inferno é um ambiente onde Deus não está. Por que eu não posso dizer isso? Porque a Bíblia me mostra que Deus, Ele é onipresente. O que isso significa? Que Ele está presente em todos os lugares. Então eu não posso dizer que o inferno, Deus não está presente ali, por isso é o inferno. Não! A presença de Deus está lá no inferno. O que então está ausente que torna o inferno uma punição e uma condenação? Lá está ausente a graça de Deus. Por isso que o inferno é uma condição, é a segunda morte, a morte eterna, aonde o indivíduo vai ser privado eternamente da graça de Deus. E lá vai estar a ira divina. Muitas pessoas pensam, têm a ideia, que o inferno é o reino de Satanás, e que lá ele é o rei, e que lá ele manda, e que lá ele administra, e que lá ele faz o que ele quer. Nada disso. O inferno é uma prisão para Satanás. Ele não vai ser rei em lugar nenhum. Imagine um rebelde que foi Satanás ter o privilégio de ter um reino. Você acha que Deus ia permitir isso?
Lógico que não. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos rebeldes. E lá eles vão sofrer eternamente. É uma prisão que Deus realizou para que estes sejam punidos. Porque lá não tem a misericórdia de Deus. Lá está a ira de Deus. Lá não tem a bondade de Deus. Lá vai estar o juízo de Deus. Lá não está a graça divina, o favor de Deus. Vai estar a punição e a condenação. Só que esse inferno foi feito para o diabo e os anjos rebeldes. Mas o ser humano, por negligenciar a vida eterna, ele se dirige para lá. Então, esse assunto da condição da eternidade, ele é de extrema importância, de extrema necessidade, nós compreendemos. Há duas condições somente, não há uma terceira, não existe purgatório, né? Depois que a pessoa passa pela primeira morte, vai ter um purgatório, depois do purgatório vai poder ser retirada. Não. Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, se eu não me engano, ou 23, vai dizer o seguinte: é ordenado o homem, de forma genérica quer dizer, homem e mulher, é ordenado o homem morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. Está lá, 27. Por isso que depois da primeira morte haverá a segunda morte, a condenação eterna, para quem negligenciar a vida eterna. Muito bem, deu para entender essa primeira parte? Vida eterna, morte eterna. Então o assunto em que a parábola está aqui envolvida, a parábola do bom samaritano, está tratando exatamente sobre a vida eterna, aonde o indivíduo eternamente vai desfrutar, ele vai gozar, ele vai experimentar por toda eternidade a bondade, o amor e o carinho de Deus. Muito bem. Então vamos lá. Para entender a parábola, a gente tem que olhar então o contexto imediato. O contexto imediato começa no versículo 25. Rafael vai nos ajudar ali, ou se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Então aí em Lucas 10, na verdade, todo o capítulo 10 é o contexto dessa parábola. E o versículo 25 desse capítulo é o contexto imediato, que vai mostrar o personagem que fez a pergunta para Jesus a respeito da vida eterna. Então perceba aí no versículo 25: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então veja aí que um mestre da lei, um escriba em algumas traduções, um doutor da lei, um advogado da lei, um estudioso da lei, ele chega para Jesus, então ele apresenta esse questionamento: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Me diga, Jesus. Então nesse versículo 25, essa minha mensagem que ela tem 3 partes, e no versículo 25 nós temos a primeira parte. Nesse versículo 25, essa primeira parte dessa exposição bíblica, nós temos aqui uma motivação do escriba sobre o assunto da vida eterna. Algo motivou, algo impulsionou esse doutor da lei, da Torá, da lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei mosaica. Algo fez com que esse conhecedor da lei questionasse a Jesus, algo motivou ele a ele ter o interesse de saber dos lábios de Jesus de como ele poderia herdar a vida eterna. E o que foi que motivou ele? O que foi que impulsionou esse mestre da lei? Aí para entender a motivação, aí você tem que ler um pouquinho antes. Veja que tudo está no contexto. Tudo é um diálogo que vai surgindo e as questões são apresentadas.
Então veja no versículo 20, nós vamos ler tudo. Versículo 20 do capítulo 10. Diz o seguinte: olha o que Jesus diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos malignos. Alegrai-vos, de Jesus, antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. O contexto aqui desse versículo 20 é o seguinte: Jesus havia enviado 70 discípulos, ou 72. Ele enviou de 2 em 2 para eles proclamarem as boas novas. Jesus está se dirigindo para Jerusalém, já no momento final do seu ministério terreno, e enquanto Jesus vai se dirigindo, caminhando da Galileia para Jerusalém, ele mandou 70 discípulos dele na frente, para esses discípulos irem pregando e proclamando as boas novas. Esses discípulos, então, eles vão à frente de Jesus, e além de proclamar as boas novas, eles também fizeram com que espíritos malignos que se apossavam de pessoas fossem sujeitas ao nome de Jesus. Eles expulsavam demônios. E eles, ao retornarem com o relatório para Jesus da sua missão, eles retornam os 70, chegam e contam para Jesus muito alegre, dizendo: olha, Jesus, nós fomos, fizemos o que tu disseste, e olha, eles estão alegres, eles estão felizes. Por quê? Porque através deles e do nome de Jesus, os espíritos eram sujeitados, eles expulsavam os espíritos malignos, e esse poder que era exercido a partir deles, pelo nome de Jesus, faz com que eles fiquem muito alegres. Muito alegre. E aí Jesus acalma a euforia deles, diz: olha, não se alegrem, porque os espíritos se sujeitam a vocês. Se alegrem, fiquem felizes, festejem, bradem de alegria, porque o vosso nome está escrito no céu. Vocês têm a vida eterna. Eu digo para vocês: se alegrarem, porque eu estou garantindo para vocês a vida eterna. O que deve produzir mais alegria no nosso coração? Expulsar demônio, ter esse poder de expulsar demônio, ou saber que eu tenho a garantia de uma eternidade desfrutando da graça divina? O que deve produzir mais alegria em nós? Poder curar, exercer esse dom de cura, ou saber que eu tenho a garantia da vida eterna? Lógico que é saber que eu tenho a certeza dada por Jesus Cristo, que eu tenho o meu nome escrito no livro do céu. Então Jesus deixa claro para aqueles 70 qual deve ser a verdadeira alegria deles. E adivinhe quem estava vendo toda essa cena e escutando? O escriba. O escriba está ali e ele está vendo esse diálogo de Jesus com os seus discípulos. E ele está lá, quietinho. Ele não se contém. E aquela resposta, aquela colocação que Jesus deu aos seus 70 da garantia da vida eterna, fez com que ele saísse do anonimato e fosse impulsionado a também querer a garantia dessa vida eterna. Jesus, mestre, versículo 25, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ter a garantia que tu deu aos 70 discípulos? O que eu posso fazer para que eu possa ter o meu nome escrito também no livro dos céus? Essa foi a motivação, foi a garantia que Jesus deu aos 70. E isso revela que esse mestre da lei, apesar de ser um conhecedor da lei, apesar de ser um perito na lei de Deus, ele tinha no mais profundo do seu coração uma incerteza da vida eterna. Uma incerteza. E ele quer ter a convicção da salvação eterna.
Então ele faz essa pergunta, que está no versículo 25, que diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lógico que Jesus vai lhe responder. Aí nós temos o versículo 26 ao 28. Esses 3 versículos, eles vão mostrar a segunda parte da mensagem. E a segunda parte da mensagem, Jesus percebe que ele é um doutor da lei. Jesus percebe que ele é um mestre da lei, um conhecedor da lei mosaica. E a lei mosaica falava sobre a vida eterna. Toda a Escritura fala sobre a vida eterna, assim como fala da morte eterna. Então esse perito, ele tinha conhecimento do assunto relacionado à vida eterna. E Jesus, sabendo de toda essa formação que ele tinha, tá? De toda essa faculdade que ele tinha da lei, Jesus faz a seguinte colocação para ele. Aí nós vamos ter que ler o versículo 26 a 28, que diz o seguinte: E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Então Jesus, ele faz uma pergunta, né? Que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com mais 2 perguntas. Jesus diz: O que está escrito na lei? Como você a lê? Ou como você interpreta a lei? Porque eu sei que você conhece a lei. Eu sei que você entende o assunto relacionado à lei que fala da vida eterna. Mas eu quero saber, é isso que Jesus está colocando para ele. Eu quero saber como você interpreta esse assunto. Como você entende esse assunto. E o mestre da lei, diante dessas 2 perguntas de Jesus, ele diz o seguinte, versículo 27, diz o seguinte: E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, diante da resposta que esse mestre da lei dá, Jesus, ele diz o seguinte, versículo 28, E disse-lhe: Respondestes bem, faz isso e viverás. Porque o mestre da lei, ele demonstrou conhecer realmente a lei. E ele resume toda a lei moral, resume toda a lei que Deus havia dado, resume toda a lei da seguinte forma: ama o teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua energia, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Perfeito! Essa resposta do mestre da lei foi satisfatória, era isso mesmo, toda a lei se resume aí. Em primeiro lugar, amar a Deus. Em primeiro lugar, amar a Deus. Agora tem que baixar o tom. Amar a Deus não é simplesmente uma expressão verbal, ou usar adjetivos. Amar a Deus com todo entendimento, com coração, com toda energia, com todo o seu ser, com todas as suas forças, como diz aqui. E o segundo, ame o seu próximo. Perfeito. Jesus, diante dessa resposta, disseste bem, é isso mesmo. Tu demonstrou que conhece a lei. Tu demonstrou que entende a lei. Então vai e faz isso e viverás. Aí o negócio pegou mal melhor. Porque esse mestre da lei, ele era incapaz de cumprir todos os requisitos da lei para alcançar a vida eterna.
O que Jesus está fazendo aqui com esse perito na lei é como se estivesse pegando a mão dele e diz assim: vamos caminhar para entender o que a lei significa. E Jesus, nesta caminhada de levando esse perito a entender o que a lei significa, mostra para ele que a lei ela é incapaz de salvar o homem para a vida eterna. Não porque a lei é falha, porque a lei foi dada por Deus, a lei ela é perfeita, os requisitos e os critérios que estão na lei são divinos, foi a sabedoria divina que instruiu, a lei é perfeita, mas então por que ela é incapaz de gerar e de produzir a salvação eterna, a vida eterna no coração daquele que a conhece? Porque o ser humano é falho, e o ser humano sendo falho, ele não consegue cumprir a lei, ele não consegue atingir todos os critérios da lei para a salvação. E quando Jesus diz para ele assim: conhece muito bem a tua resposta, tu entende realmente sobre a lei, vai e viverás. Então vá, cumpra essa lei e tu terás a vida eterna. E aí, nesse momento, eu às vezes procuro imaginar assim, esse mestre da lei, eu acho que ele baixa a cabeça, dá uma pensada com ele mesmo e diz assim: eu não consigo cumprir toda a lei. Será que eu amo a Deus da forma como a lei diz? Será que você ama a Deus da forma como é dita na lei? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Acho que o mestre da lei pensou: não ama a Deus desse jeito. Será que nós amamos o próximo como a lei determina que venhamos amar? Acho que o mestre da lei pensou: não amo o meu próximo. Não amo. Nesse momento, esse mestre da lei, ele deveria reconhecer que ele era incapaz de alcançar a vida eterna pelo cumprimento da lei, porque ele, assim como eu e como você, somos falhos, pecadores e incapazes de cumprirmos a lei de Deus para alcançar a vida eterna. E o que isso deveria gerar? Arrependimento, sinceridade do mais profundo do ser e dizer: Senhor, eu não consigo cumprir a lei, eu não tenho como alcançar a vida eterna, mas eu quero, mas eu não tenho força para fazer isso. Qual foi a primeira pergunta dele? O que eu posso fazer? Jesus, com todo esse diálogo até aqui, está dizendo: você não pode fazer nada, você é incapaz de fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna, você não consegue cumprir os princípios básicos da lei, porque você é um pecador e falho, e eu entendo a sua situação. Só que nós chegamos na terceira parte da mensagem, e a terceira parte mostra a atitude desse escriba diante de toda essa revelação sobre a vida eterna. E a atitude do escriba está aí, versículo 29 até o 37, mas nós não vamos ler até o 37, porque nós já lemos, e nessa última parte nós temos a parábola sendo inserida. Olha aqui então, versículo 29. Ele, porém, o escriba, diante de toda aquela conversa que vem sendo tecida por ele e por Jesus sobre a vida eterna, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo?
Vocês viram aqui o que esse mestre da lei faz? Ao invés de se submeter ali diante de Jesus, que havia dado a garantia da vida eterna para os 70, esse mestre da lei, diz Lucas, ele tentou se justificar. Autojustiça. Ao invés de se prostrar diante de Jesus e de reconhecer a sua fragilidade e incapacidade de alcançar a vida eterna pelos seus esforços em cumprir a lei de Deus, ao invés disso, de ter essa reação, essa atitude, esse escriba, ele se auto-justifica, dizendo: mas quem é meu próximo? Irmãos, importa quem é o próximo. Veja-se aqui, nessa questão da vida eterna, importa quem é o próximo. Está preocupado quem é o próximo dele. É o próximo. Ama o teu Deus e ama o próximo. Mas tudo isso, essa pergunta, foi um modo dele se auto-justificar, de se posicionar ali com uma auto-justiça. Ele sentiu a paulada que Jesus deu, que ele queria fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. E Jesus conduz ele e diz: você não pode fazer nada. Aí ele diz: mas eu posso fazer sim. Só tu me dizer quem é o próximo. Porque na ideia aqui do escriba dá a entender que ele amava a Deus, então, de toda essa dimensão. Será? Qual é o próximo? Aí Jesus, muito calmo, não que nem eu, meio agitado. Jesus: eu vou contar uma parábola para ti. E aí conta a parábola, que é conhecida. E nessa parábola Jesus fala de um sacerdote que era judeu, fala de um levita que era judeu, e de um homem ferido que era judeu. E adivinha, o escriba também era judeu. Só que no meio aí da parábola, Jesus coloca um samaritano. E esse samaritano como herói. E é esse samaritano que vai ajudar o homem ferido que era um judeu. Que o sacerdote judeu não ajudou, e que o levita judeu também não ajudou, que eram os religiosos lá da época. Mas o samaritano estendeu a mão, ajudou, deu todos os cuidados para aquele judeu ferido. E Jesus pergunta para ele lá no final da parábola, qual? Versículo 36. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí não tem como escapar. Aí, lógico, a resposta de um homem intelectual não é uma besteira. A resposta de um homem intelectual, mesmo contrariando o conceito que ele tem, as ideias que ele tem, mas a resposta tem que ser lógica. Então ele dá a sua resposta e diz, versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele. Veja que ele nem fala o samaritano, ele diz aquele que usou de misericórdia. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus repudiavam os samaritanos. Se um samaritano vinha por um lado da calçada, um judeu passava para o outro lado. Todos os judeus, todos. É uma questão lá histórica, lá do Antigo Testamento. Eles odiavam os samaritanos, assim como os gentis, as demais nações. Para os judeus eram considerados como palhas para o inferno, que não mereciam a bondade de Deus, nem a graça de Deus, nem a misericórdia, não mereciam nada da parte de Deus. Somente eles, judeus, é que mereciam. E Jesus coloca justamente um samaritano, como colocando no coração daquele escriba: tu consegue amar um samaritano? Tu não consegue nem amar o teu próximo. Tu não consegue cumprir os requisitos básicos da lei, e não cumprindo, tu não consegue alcançar a vida eterna. Ninguém consegue. A pergunta para nós hoje, falta 3 minutos aqui. Quem aqui é ousado
para levantar e dizer: eu posso alcançar a vida eterna porque eu cumpro toda a vontade de Deus. Quem? Então nós temos na mesma condição do escriba. E diante dessa condição nós não podemos nos justificar colocando: mas quem é o meu próximo? Me diz como eu devo amar a Deus então. Não tem autojustificação. Aí vem o seguinte questionamento: como então eu posso herdar a vida eterna? Se eu não posso fazer nada para herdar a vida eterna, então como que eu posso ter a garantia que tu deu para o teu 70 a respeito da vida eterna? Irmãos, como nós podemos alcançar a vida eterna? É possível? É possível. Mas eu sou um pecador falho. Eu também sou. Todos os homens foram, exceto Jesus, Deus homem. Nenhum de nós consegue cumprir a lei. Então como? Como que eu tenho a chance de herdar a vida eterna? Desfrutar eternamente da graça de Deus. Só tem uma forma, só tem uma maneira: é através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Texto célebre, João 3,16. O que diz João 3,16? O Rafael vai ajudar todos nós aqui. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Demonstrou a sua misericórdia e graça, demonstrando a sua bondade. Deus amou você. Deus me amou e demonstrou essa bondade em me amar. E o que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, imensurável. Não há palavras para descrever a graça, a energia que Deus investiu para amar você, para me amar, para amar aquele escriba. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem uma forma de alcançar a vida eterna: é tendo a garantia na pessoa de Jesus Cristo. Era isso que Jesus estava fazendo com aquele escriba. Era dizendo para aquele escriba: você não deve cumprir você não deve se agarrar nas tuas próprias forças para alcançar a vida eterna. Você tem que confiar em mim, crer em mim, e eu te darei a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3 mostra com força o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem outro caminho, não tem outra forma. A única maneira de alcançar a vida eterna é crer em Jesus Cristo e depositar total confiança nele e receber dele a garantia da vida eterna. João capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém, senão por mim. Então só tem uma forma de alcançar a vida eterna. Uma forma: crer em Jesus Cristo, se entregar a Ele, confessar Ele como Senhor da sua vida, se submeter plenamente a Ele, aceitá-lo como Senhor, tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz, irmãos, tomar a cruz e seguir Jesus. O que é isso? O que associam nesse versículo o cristão, aquele que aceita Jesus e segue os passos dele, a superar o sofrimento, não é? Então, se eu quero seguir a Jesus Cristo, então eu tenho que tomar minha cruz, ou seja, o sofrimento, seguir avante, sem parar. Pode ser, mas tomar a cruz
é olhar, tomar a cruz quer dizer isso, é olhar para a vergonha que Jesus passou lá na cruz do Calvário. A humilhação que Jesus passou, é olhar isso. É olhar para o sofrimento que ele passou, o abandono que ele passou, a dor que ele sentiu lá na cruz. Toda aquela vergonha, ele seminua, o Filho de Deus seminua, sendo ali zombado, criticado pelos pecadores. O Filho de Deus lá, passando essa vergonha, ele tomou a cruz e enfrentou essa vergonha para nos dar a garantia da vida eterna. Eu assumo essa vergonha também. Eu passo por todo esse processo também para estar junto dele, porque através dele, ele me concedeu a vida eterna. Gostaria que você pensasse sobre isso e não agisse como esse escriba. Não se auto-justifique. Não se auto-justifique. Não diga, Senhor, olha, eu tenho que melhorar um pouco mais, Senhor. Não faça isso. Isso é auto-justificação. Não dê justificativas para um assunto tão sério como esse que é a vida eterna. Porque só há duas condições: morte eterna ou vida eterna. Mas só há um caminho para a vida eterna: aceitar Jesus como Senhor único e suficiente da sua vida. Não tem outro meio. Então não dê justificativa. Eu quero orar e você faça a sua oração aí. Fale com Deus, você e Deus, sem justificativa, diante de um assunto tão sério que é a vida eterna. Vamos orar.